Diversas são as formas de curar uma pessoa e a Umbanda traz em seu seio muitos conhecimentos de cura. Curas biológicas, espirituais, emocionais, sentimentais e muitas outras. E uma das formas de curarmos o corpo de uma pessoa é utilizando dos ungüentos. São pastas utilizando de folhas, raízes, sementes para produzir efeitos curativos na pele, numa ferida e às vezes até na alma de um indivíduo. Os ungüentos são utilizados não somente na cultura indígena, mas na africana e também na europeia, mas foi aqui no Brasil que ganhou grande popularidade e até nos dias de hoje muitas pessoas utilizam de suas benécias para promover cura e alívio de seus males. E você conhece os ungüentos? Você conhece essas pastas, pomadas que geram cura e alívio de dores e doenças, muito utilizado na medicina popular brasileira e também na nossa Umbanda. E é justamente pensando em toda essa medicina que a Umbanda aplica que esse é o segundo vídeo sobre a medicina aplicada na Umbanda. O primeiro foi sobre garrafadas e o segundo agora é sobre ungüentos. Se você tem interesse, permaneça no vídeo, pois este é o nosso assunto de hoje. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo, Jacaraípe, e venho trazer um pouquinho mais de informações de Umbanda para você e para edificar a sua fé nessa sagrada religião. E hoje, como prometido, é o segundo vídeo sobre medicinas aplicadas na Umbanda. O primeiro vídeo foi sobre as garrafadas. Se você não assistiu, assista, é muito enriquecedor. E também nós temos que compreender como essas ferramentas são utilizadas em suas formas na Umbanda. Mas agora vamos falar dos ungüentos, que são essas pomadas, esses plasmas que nós fabricamos para promover a cura e o alívio de dores e doenças naquelas pessoas que nos procuram. A ciência por trás dos ungüentos é justamente de origem indígena, africana e europeia. Quando os europeus chegaram aqui, os indígenas já produziam as suas pastas de folhas, raízes, sementes, utilizando de gorduras animais, geralmente gorduras de peixes, para preservar essas ervas e aplicar em seus ferimentos e em doenças. Esses portugueses e também os africanos escravizados aqui também tinha essa cultura, essa ciência em suas terras natais. Chegando aqui, aprenderam com os indígenas o uso da medicina da flora local, aprimorando então muitos desses ungüentos e tornando eles populares justamente pela falta de médicos, falta de saneamento básico, não havendo nenhum boticário também, que eram as pessoas que nós conhecemos hoje como farmacêuticos que produzem remédios a partir de sua própria ciência química. Então, os ungüentos, assim como as garrafadas, eram muito utilizados e ainda são utilizados para curar dores e ferimentos. Um ungüento que foi muito popularizado principalmente no meio dos negros, por causa de suas fugas, que gerava muitos ferimentos nas matas, porque nós romantizamos muito as fugas pelas matas, mas as matas brasileiras não são como as europeias. As matas brasileiras são fechadas, tem muitas armadilhas ali. Você pode morrer se você não conhece a mata que você está tentando desbravar de qualquer forma, e numa fuga você não está observando muitas coisas. E geralmente acontecia de noite, então você poderia cair num buraco, você poderia ser arranhado por capins que geram alergia, como o capim navalha, o capim macaco ou navalha de macaco. É um capim extremamente doloroso, e fora os espinhos, animais peçonhentos e outras coisas. E quando essas pessoas chegavam nos quilombos ou eram capturadas e voltavam para suas senzalas, elas tinham que ser tratadas, e eram tratadas com ungüento, que é esse macerado de folhas, raízes, sementes,
misturadas com algum tipo de óleo, forma-se uma pasta e é passada no ferimento. E um dos populares é justamente o de mamona. A mamona tem um princípio ativo que ajuda na cicatrização e a esterilização do ferimento, evitando a infecção, evitando uma gangrena, evitando que aquela pessoa perca aquele membro. Então era muito comum até mesmo utilizar da própria saliva. Na hora do desespero, você colocava algumas folhas, alguma semente de mamona na boca, mastigava, cuspia aquele macerado e passava aquele plasma sobre o seu ferimento. Salvou muitas pessoas na era colonial e ainda salva. Hoje nós temos comercializados em muitas farmácias naturais ou unguento ou a pomada de mamona, porque esses negros aprenderam com os indígenas que esse fruto era benéfico para essas ocasiões. E é justamente esses saberes que atravessam o tempo e chega até nós. Nosso culto é ancestral, nosso culto é tradicional. Então nós pegamos dos saberes dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados e aplicamos no dia de hoje. Mesmo que hoje nós temos uma medicina mais avançada, existe a ausência do Estado que, mesmo tentando através do SUS, dos postos de saúde, dos UPAs, dos hospitais, ainda assim existe uma comunidade gigantesca carente de medicina, carente de uma ajuda que seja rápida. Não precisa de um olhar clínico profissional de um médico para poder curar um ferimento. As próprias benzedeiras, rezadores do Nordeste ao Sul já fazem isso há muito tempo, suprindo a necessidade da sua comunidade. Os terreiros de Umbanda, por muito tempo, também eram conhecidos como postos de saúde popular. As pessoas procuravam os pais e as mães de santos quando tinha um problema de saúde e muitas vezes a garrafada e o unguento eram utilizados para aplicar sobre o ferimento, aplicar para produzir a cura. As entidades também, quando se manifestam no terreiro, elas utilizam dos unguentos para promover essa cura, passando sobre o ferimento, sobre a ferida, sobre a área afetada para promover a cura. E isso ajuda, isso é uma ferramenta da entidade para isso, poupando a energia dela que ela poderia estar utilizando para outras atividades que somente dependem da energia, mas eu fornecendo os unguentos, assim como as garrafadas, como ferramentas de cura, essa entidade vai utilizar, poupando a sua energia e garantindo que a cura vai acontecer. Então é muito notório a necessidade de nós, tradicionalistas, tradicionais de terreiro, resgatarmos essa fama do terreiro ser um posto de saúde popular e também um local de cura, que a pessoa vai encontrar a garrafada e um unguento próprios para a sua doença. E é justamente por isso que eu trouxe a apostila Unguentos Medicinais sobre a tradição da Umbanda cruzada com a indígena. Sendo a indígena um dos pilares da nossa tradição, é impossível ignorar os seus saberes. Nessa apostila eu trago não somente o contexto que você precisa saber sobre essa medicina, mas também 50 receitas que você pode reproduzir na sua casa, reproduzir no seu terreiro, deixá-los prontos ali para a utilização, tanto do sacerdote quanto dos médios e as entidades, e você terá certeza que está fornecendo uma medicina legítima, provada, comprovada, com muitos resultados para todos aqueles que te procuram. Os unguentos ajudam muito, principalmente quando a pessoa não pode ingerir a medicina, ou seja, ela não pode utilizar da garrafada, então ela vai utilizar do plasma que você produziu ali. É importante termos essa ciência a nosso favor. Então, se você tem interesse em adquirir, vá no primeiro link na descrição desse vídeo, você vai acessar o meu site e lá você pode adquirir. Qualquer dificuldade no site, você pode chamar no WhatsApp, que também está na descrição desse vídeo. Uma das minhas tias lá em Colatina, chamada Tia Maria, ela produzia muitos unguentos. Existe um caso que me chamou muita atenção.
O seu marido adquiriu uma doença, uma espécie de gangrena na perna que não curava. A perna dele ficou preta, fedia algo putréfico. Dava para você ver até o osso de tanto que aquela carne estava sendo consumida pelas bactérias. A vovó dela benzeu, ele tomava remédios, garrafadas, ele ia para médico, nada funcionava. Até então que um dia ela quis aplicar um unguento de cicatrização, justamente esse de mamona que eu citei para você. Ela passava religiosamente todos os dias nele. Em menos de um mês ele já estava andando, ou seja, a medicina ocidental, a química não funcionou, o próprio benzimento da vovó não funcionou, mas o remédio aplicado de forma certa realmente funcionou, um remédio natural, sem trazer nenhum tipo de sequela para ele. E hoje ele vive muito bem com a perna curada dele, sendo que ele poderia ter perdido aquela perna justamente porque aquela gangrena iria comer a sua perna e ele teria que amputar para que isso não subisse para os seus órgãos internos. Olha como um unguento pode promover uma cura e salvar vidas, salvar um membro de uma pessoa. E existem diversas receitas para diversos casos. São receitas indígenas, africanas, europeias, e isso tudo para edificar as nossas funções de curadores na Umbanda. Nós não podemos esquecer isso. A Umbanda ela cura diversos aspectos da vida de um ser humano e nós não devemos ignorar a doença biológica. E nós não devemos ignorar esses saberes seculares que nós temos como herança indígena, africana, europeia dentro da Umbanda. Tenha no seu terreiro alguns unguentos, assim como algumas garrafadas preparadas para que você possa oferecer para as entidades utilizarem como instrumento de trabalho, mas também para oferecer para as pessoas. E tá tudo bem, você pode comercializar tudo isso, desde que seja natural, desde que seja algo para realmente levar alívio para as pessoas. Você pode deixar no seu terreiro para comercializar por um valor simbólico e assim ajudar a manter o seu terreiro ativo, a manter as finanças do seu terreiro. Está tudo bem fazer assim, desde que você consiga levar alívio para as pessoas. Agora diz aqui no comentário, você já usou algum unguento? Você já foi curado através desse plasma aplicado na sua pele, no local que foi afetado por alguma doença? Se sim, deixa aqui que eu quero saber da sua história. Se você não conhecia, sentiu vontade de conhecer, é uma medicina secular e vale muito a pena aprendermos a produzir. E olha, vai economizar muito dinheiro, porque se você comprar nas farmácias populares, essas farmácias naturais, você vai pagar de 60 a 100 reais por um potinho minúsculo de unguento, enquanto você pode produzir o quanto você quiser, somente conhecendo as receitas, aproveitando da natureza que um zambi que Deus nos deu para justamente aplicarmos ao nosso favor e ao favor de outras pessoas. Esse é o segundo vídeo sobre medicina da Umbanda. O terceiro vídeo vai ser sobre medicinas espirituais, então não perca o terceiro vídeo. Se você não assistiu o vídeo sobre garrafadas, clica aqui para você assistir ele, que também está muito bom. E o segundo vídeo aqui é para você continuar maratonando no nosso canal, caso você já tenha visto o vídeo sobre garrafadas. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.